O mês de março é reconhecido como mês de prevenção contra as doenças renais, mas o que muita gente não sabe é que estes problemas também podem acometer os pets. A campanha Março Amarelo traz o alerta. É uma campanha onde a gente busca prevenir que os animais tenham doença renal, né? Então, por meio de campanhas, de entrevistas, os médicos veterinários, a gente expõe maneiras de cuidar da saúde renal desses pets, né? Seja por meio da saúde geral, né? E seja por meio da informação, porque a saúde renal ela só apresenta sintomas após grande parte do rim estar comprometido, perto de 75%. Então, por isso que a gente recomenda que sejam feitos exames preventivos nesses animais. A doença crônica dos animais está associada à idade. Além da idade, são muitos os fatores que ocasionam esses problemas. Geralmente a gente observa a doença renal crônica, né, ou doença renal aguda, em animais acima de 6 anos, mas que pode favorecer a doença renal, aí entraria obesidade, que também acontece nos pets, né, o uso indiscriminado de medicamentos, como anti-inflamatórios, antibióticos. Então, assim, a gente encontra antibióticos à venda com receita controlada, não é à toa. Então, tem proprietário que acha, o animal está doente, eu vou medicar, não vou procurar o veterinário. É um risco que ele está assumindo, né? Então, para cuidar da saúde renal, é preciso observar sempre a saúde geral desse animal para obter sempre o benefício com a terapia e não prejudicar o animal. As espécies mais propícias a ter a doença renal são os gatos, porque o rim é o órgão de menor resistência dos gatos. Mas cachorro também apresenta a doença renal. E para evitar estas doenças, alguns cuidados são necessários. O fator nutricional também é importante na doença renal. Quando a gente administra uma ração para o animal, é muito mais seguro que ele esteja recebendo uma quantidade correta de nutrientes. Se a gente oferece comida, o risco dele ter prejuízo na saúde é maior, porque a gente inclui temperos como cebola, alho, e conforme a quantidade isso pode prejudicar os animais. Agora, um outro fator importante é que alguns alimentos podem prejudicar a saúde renal, como, por exemplo, algumas castanhas, né? Um ponto muito importante da doença renal é como evitar, né? Muita gente pensa que é só a ingestão de água. Não é só a ingestão de água, mas ela também é um fator muito importante. Então, manter sempre água limpa para esses animais é uma forma de prevenção. Tá sempre trocando as vasilhas, né? No gato, isso é muito importante. Tem gato que só toma água em bica ou em torneira. Então, dá água para esses animais. Vai cuidar da saúde renal. Alguns sinais, como perda de apetite, dificuldade para fazer xixi, entre outros, podem ser sinais de que algo está errado com o sistema urinário do seu pet. Sim, os animais, quando eles têm um grande comprometimento do rim, acima de 70%, aí eles vão ter diarreia, pode ter vômito, o animal fica muito parado, deitado, né? Ele aumenta muito a ingestão de água. O rim é o filtro do corpo, assim como dos humanos, e se as doenças renais não forem tratadas com urgência, podem acometer todo o organismo do animal. O rim ele é o filtro do nosso organismo, né? Ele filtra o sangue, então ele retira os restos de células, né, que o nosso corpo está o tempo todo renovando as células. Então, o rim que faz essa retirada, essa filtragem, né? Então, quando ele para de funcionar, uma saída que a gente tem é a hemodiálise, que só é possível fazer em animais acima de 5 quilos, né? Então, hoje a gente tem centros no país que fazem esse tipo de tratamento, que ainda não é barato, mas que dá para manter o animal ali há alguns anos. Precisou só contatar você? Qual o contato? Sim, eu atendo aqui em Gospé, o meu contato é o 35 988 25 51 91. Eu atendo animais de pequeno porte, cães e gatos, e assim, qualquer veterinário está apto a lidar com a doença renal. A gente precisa interpretar os sinais que o animal está apresentando, entrar em contato com o veterinário, né? Será que pode ser, pode não ser? Muita gente olha no animal, acha que ele está doente, às vezes não. Então, o veterinário vai fazer essa triagem, né? O animal tem doença renal ou não? Porque a gente vê muitos animais com mais de 6 anos que não tem doença nenhuma, né? E alguns, às vezes, com 4 anos que têm doença renal.